Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Hoje o tema, a igreja saudável. A palavra base desse texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Atos dos Apóstolos foi escrito pelo nosso querido evangelista Lucas, médico também. É como se fosse uma segunda carta de Lucas. Ali pelo ano de 63 a 70 depois de Cristo. Ele muito observador do que acontecia naquele momento. Depois de uma pregação tremenda que Pedro fez, cheio do Espírito Santo, quando o Espírito se derramou, todos estavam reunidos numa casa, num determinado lugar, uma residência, e o Espírito Santo fez algo tremendo aquela noite, que eu não quero me fixar nesse fenômeno, que daria uma pregação para falar só nisso, né? Línguas como de fogo, o vento impetuoso, tantas coisas maravilhosas que o Espírito Santo fez, línguas estranhas, coisas maravilhosíssimas que aconteceram naquela noite, porque tudo que o Espírito Santo faz é grande. E ali houve um mover de Deus através daquele posicionamento apostólico. Pessoas foram profundamente tocadas por Deus. E é justamente isso que eu quero ler para os irmãos. O que aconteceu a partir desse fenômeno? Que Pedro fez o seu discurso, pregou o Evangelho, falando do Cristo, para um povo judeu. Imagina falar para judeu de Jesus Cristo. E ele, como judeu também, entendeu que eles estavam se convertendo a um Evangelho que até então eles não conheciam. Era desconhecido o Cristo, o Messias, aquele que viria, que os judeus até hoje esperam, que já veio e que já fez a sua obra. E agora, essa noite, nós vamos falar sobre isso, para que você se enxergue como igreja, mesmo não estando frequentando um templo chamado igreja, para que você se sinta acolhido por Deus, exatamente como aquela igreja no tempo de Atos dos Apóstolos. E o texto nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, que está postada no nosso canal, no YouTube. No dia 16 de outubro de 2019 eu preguei sobre koinonia, me aprofundei um pouco mais e falo sobre essa comunhão. Mas aqui eu quero só dar esse relato básico, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, ou seja, o compartilhamento de algo em comum, o koinos, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. Entenda, temor não é medo. Aquela resignação, aquele sentimento de submissão a um poder maior. É isso que significa temor aqui. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos aqueles que criam estavam juntos, o corpo juntos. E eles tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou seja, cada um havia de fazer. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, porque eram judeus ortodoxos, lá dentro do templo eles estavam já sendo confrontados pela luz, confrontados pela verdade. Vai vendo o evangelho entrando, Pedro fala para eles sobre a realidade da cruz, mas eles estavam ainda no templo, frequentando o templo e partindo o pão em casa, ou seja, a ceia era feita em casa. Não tinha como fazer aquela ceia lá dentro, naquela visão crística que eles estavam vivendo, porque o Cristo já tinha se manifestado através do seu Espírito Santo, e na sinagoga não tinha como partir o pão. E em casa, o texto é claro, e partindo o pão em casa, a ceia, segundo Jesus Cristo ensinou, em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Ou seja, parte daqueles cristãos recém-convertidos, ainda judaizantes, ainda frequentadores do templo, estavam ali ouvindo as Escrituras, ouvindo a pregação judaica, mas o Cristo falava mais alto, e a paz que excedia o entendimento se habitava o coração deles, a ponto deles sentir essa comunhão em repartir seus bens, de um ajudar o outro, de compartilhar as alegrias do que eles estavam vivendo, como a gente quando sente a presença de Deus, que só a gente que tem essa experiência pode entender ou compartilhar e falar dessa loucura que é a pregação do Evangelho. Então todos estavam comendo juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A graça se derramava abundantemente sobre aquele povo, meus irmãos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, ou seja, aquele corpo, não a um templo, não a uma denominação com CNPJ como a placa. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando eu comecei a perceber que
a igreja da qual Jesus fala era fora da sinagoga, tanto que o partir do pão era em casa e não no templo, eu fui ler algo sobre o nosso saudoso pastor John Stott, parafraseando esse pastor, que foi um dos maiores pastores do século XX. Ele era britânico, pastor de uma igreja anglicana na época. E ele comentava sobre 3 carências pontuais que o ser humano moderno vive e que a religião não consegue suprir. Deixa as pessoas confusas doutrinariamente. Eu vejo irmãos o tempo inteiro se queixando: Jairo, como eu quero que a minha mãe, que o meu marido, que o meu vizinho, que o meu patrão, que a minha filha, que o meu filho entendam isso que a gente está vivendo hoje. Como é que a gente faz para abrir a cabeça deles? Não adianta, é o Espírito Santo que faz. A gente pode apenas passar a informação do Evangelho. A gente pode apenas mostrar o que Deus fez na nossa vida. Ou seja, nós podemos apenas nos tornar carta viva, porque não será fácil. Há um inimigo oculto, assim como tem a Covid-19 que ninguém enxerga, Satanás também age na mente. Não nos neurônios, mas na alma, no espírito, impedindo que as pessoas compreendam e conheçam essa verdade. Por isso que essas 3 características que me chamaram muita atenção, e eu quero pontuá-las aqui essa noite. A primeira delas, a maior instabilidade humana, a maior carência que o ser humano tem é no que ele deve crer. Você pode observar que cada um, especialmente o povo ocidental, ele predomina a religião cristã. Mas nessa religião cristã, o país é laico, então você pode ser kardecista, você pode ser católico, você pode ser um bandista, e está tudo certo, tudo é religião, tudo leva a Jesus. E quando você começa a se aprofundar na Escritura, na palavra, você começa a ver uma diversidade de pseudo-verdades, de crenças, que continuam gerando carência de significado na alma dessas pessoas. Pessoas que perdem seus entes queridos e querem contactar com essas pessoas, não entendendo que o Evangelho é claro, não há como falar com quem já partiu. Ao homem é dado tão somente nascer, viver e morrer uma só vez, ficando a ele destinado à vida eterna. Não adianta, a carência é maior. Ela quer acreditar que é possível falar com aquele espírito, com aquela alma daquela pessoa. A segunda carência que o ser humano tem é o propósito da vida, ou seja, a maioria vive nesse ciclo de trabalhar. Então a pessoa acorda, come, sai para o trabalho, gera renda, acumula, paga a despesa, o aluguel, a luz, a água, o lazer, volta para o trabalho, descansa nas férias, volta. A vida fica só em torno disso. Não há uma transcendência, não há algo a meditar maior. O que pode vir depois disso? Aí acaba se apegando a crenças, a religiões, a bengalas, para tentar pacificar seu coração. Então buscam clubes, buscam estruturas de comunhão, que é o terceiro ponto. A carência da comunhão. O ser humano precisa viver em grupo, irmãos. Ele não consegue viver sozinho. Eu fico rindo às vezes com a minha esposa quando a gente vê a TV aqui e a gente começa a ver as pessoas passando eventos esportivos que já foram história, e as pessoas ficam ansiosas para rever algo que já aconteceu, dando a impressão que a civilização humana foi extinta, que o planeta Terra não existe mais. Então vamos ver como é que era a Terra. Tamanha necessidade de ver aquele agrupamento de pessoas naqueles estádios, aquela vontade de fazer festa, bailes funks que a gente vê hoje aí, burlando o distanciamento social, porque não conseguem viver, não se sentem pacificadas, porque eles não têm quem crer, eles não têm essa transcendência espiritual de uma vida além daqui, é o momento, é o agora, e a comunhão para eles não passa disso, de uma aglomeração de pessoas. E essa carência vai alienando cada vez mais, porque as pessoas nessa comunhão, especialmente nesse tempo de confinamento, como nós estamos aqui agora através de uma rede social, Facebook, depois YouTube e outras tantas, as quais a gente também compartilha o nosso trabalho, porém usadas como ferramenta e não como alvo da nossa comunhão. É através dela que nós levamos o Evangelho. O alvo é o Evangelho, não a ferramenta. Nós estamos aqui como pregoeiros da palavra, não como inspiradores, influenciadores digitais. Não, a influência nossa é através do Evangelho. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E eu comecei a perceber, irmãos, que nessas 3 características, no que eu vou crer? Qual é o propósito da minha vida? Qual é a minha carência? Não existe fundamento maior para a humanidade do que a palavra de Deus. Não adianta você querer se apegar a outra coisa. Você vai ter que se render ou pelo bem ou pelo mal. Como assim pelo mal, irmão Jairo? Deus faz a coisa por força? Não, irmão. Às vezes o mal vai te alcançar e Deus permite que assim seja, para que você reflita que a única maneira de se voltar para a verdade é através da oração, através do conhecimento da palavra, através da comunhão com o teu Criador, como era desde o começo. Porque essa palavra vai te dar base para tudo. Ela que vai dar sentido às tuas relações. Você vai perceber que a partir do momento que a palavra, que até então é só um texto, é só uma letra escrita num livro chamado Bíblia, ou então recitado em alguns vídeos que você vê aí pelo YouTube, daqui a pouco isso começa a mudar a tua mente, vai mudando a tua relação com teu Deus.
A tua oração não é mais aquela sensação de estar falando sozinho que nem um doido. Eu estou conversando com meus botões, eu não creio em nada mesmo, por que eu vou rezar ou por que eu vou orar? Como alguns falam para mim, Jairo, eu admiro a tua fé, mas eu não consigo crer num Deus que eu não enxergo. E aí eu começo a perceber, Senhor, tira essa cegueira, vai abrindo os olhos. E aí Deus vai mandando problema, Deus vai complicando a vida deles, para que através do problema ele passe a não acreditar mais na força do seu braço, mas no poder invisível da palavra de Deus na sua vida. Aí começam a pedir oração, você ora, a pessoa recebe aquela graça e começa a gerar uma mente nova. Vai havendo uma transformação de dentro para fora, não de fora para dentro como a religião faz. E aí começa a perceber que o propósito da vida no plano original de Deus é de adorá-lo. Essa pessoa começa a louvar um hino, e aquele hino, como os irmãos pediram essa noite, a música Teu Mover, não é só uma música bem construída como arranjo, que graças a Deus a gente fez com excelência, mas ela tem algo a mais, que está subliminarmente manifesto naquele louvor, que é a unção, que é a presença do Senhor, porque a palavra dele é clara, ele fala que ele habita em meio aos louvores, e você começa a desfrutar de um sobrenatural aqui na terra, começa a contemplar o céu aqui nesse momento, e começa a ter uma experiência muito mais profunda com Deus do que até hoje você já teve. E essas pessoas começam a se questionar, meu Deus, eu preciso realmente me aproximar de Ti para poder viver melhor aqui. Elas começam a ter sede e fome, não mais de bebida nem de comida, mas de ouvir a palavra de Deus. É o que nos atrai aqui essa noite para essa reunião. Você já parou para pensar quantas coisas diferentes, quantas opções você teria essa noite para fazer? O que te tocou estar aqui ouvindo essa palavra? Por que Deus te trouxe aqui? Não é algo humano. Aqui não é um clube, não é um Rotary Club. Eu não posso te oferecer nada que te traga sensações ou alguma coisa que vai te trazer entretenimento. A nossa música aqui é tão somente adoração. Mas o que te prende a isso? O que faz tu meditar nisso? Porque isso vai trazer salvação. Essa palavra vai trazer transformação, é alimento para a tua alma, aquela angústia da qual tu não consegue nem entender por que tu está sentindo, é quase que fruto de um inconsciente coletivo, como toda a humanidade está vivendo agora esse tempo de pandemia, mas daqui a pouco você olha de fora e vê, para um pouquinho, eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho um Deus que eu creio agora, eu não estou vendo Ele, mas eu sei que Ele é real, porque eu estou sentindo essa paz que eu não consigo descrever, ela está muito além do meu entendimento. E aí, meus irmãos, você começa a perceber que ser igreja não é só uma reunião normal. A gente chama de reunião do cordão porque é o nome dado ao nosso ministério, cordão de 3 dobras. É o encontro, é o congregar. Mas o que define essa comunhão não são encontros casuais que a gente poderia fazer, uma churrascada, né? Aquela Trindade Santa, churrasco, bebida e futebol. Não, para isso não precisaria ser igreja, poderia ser um encontro normal. O que nos diferencia como igreja? O que faz ter sentido essas relações quinzenais que a gente faz às quartas-feiras, quando a gente poderia tão somente bater um papo, como a gente faz às vezes também por telefone, pela rede, usando outros aplicativos. Mas o que de fato nos une, nos faz estar como corpo, é justamente a manifestação desta verdade na nossa alma. É essa herança que está lá dentro guardada e que Deus está esperando o despertamento do homem para que nós retomemos essa aliança que começou lá no Éden. Quando você começa a entender que essa vida compartilhada em comum é o que nos une como corpo, como igreja, recebida primeiramente de Deus e depois um com os outros, você começa a ver sentido na cruz. Ela não é mais um objeto apenas de culto, ela deixa de ser um objeto de culto e passa a ser uma fonte de entendimento. A cruz, a parte vertical, é a tua adoração ao Criador, e os braços abertos de Cristo, o horizontal, a tua comunhão com o próximo. É impossível você ter uma relação saudável com a tua esposa, com teu irmão, com quem quer que seja, com teu patrão, com teu empregado, com teu filho, com tua filha, com teu vizinho, sem que primeiro você esteja aliançado, alicerçado em comunhão com o teu Criador. É por isso que a igreja, descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tinha isso em comum. Porque todos estavam nessa comunhão, nesse koinos, nesse desejo de adorar o Deus Todo-Poderoso. Eles experimentaram, através da palavra, aquele mover que fez os seus corações palpitarem diferente, aquela vontade de sorrir e chorar ao mesmo tempo que o Espírito Santo faz quando nos constrange. Ele faz com que nós nos voltemos para dentro de si e comecemos a ver essa vida não mais na dimensão natural como a humanidade vê, como o mundo vê, mas numa dimensão espiritual, sabendo que somos peregrinos, que vamos passar dessa vida por uma vida eterna. E aí, no caso, a história bíblica da humanidade, ela se resume em 4 etapas, e você começa a entender o que significa tudo isso, qual é a razão da minha existência, por que eu estou aqui.
Eu tenho que crer em alguma coisa. Que significado tem a minha vida? É só trabalhar e me aposentar e viver mais alguns anos e morrer? Acabou tudo. Para que comunhão? Eu estou bem financeiramente, não me encha o saco, deixa eu ficar no meu cantinho quieto aqui, cada um que se vire por si, cada um com seus problemas. Não, igreja não pode ser assim. O teu coração deixa de sentir paz quando você vê que um irmão teu está sofrendo. Você não consegue mais sentir descanso quando você sabe que o teu próximo está padecendo, seja por uma enfermidade, seja por uma necessidade, seja por uma ignorância, um desconhecimento da verdade. Você é imbuído pelo Espírito Santo a levar essa verdade para ela. Muitas vezes é rechaçado, você é preterido, você é desprezado. A palavra muitas vezes é refutada, mas você se sente pacificado porque você entregou a mensagem que Deus mandou. E aí cabe a Ele gerar consciência, gerar mudança de mente nessa pessoa. Se o coração continua duro, é claro que Deus não pode fazer nada, mas alguns na dor é que abrem o coração. Às vezes na aflição, nas muitas aflições que Deus trabalha no coração. Paulo mesmo, já apóstolo, já deixado de ser o Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, agora o perseguido. Um dia conversando com Deus, falando com Jesus, eu estou sendo afrontado pelo diabo, o diabo está me esbofeteando. O que é isso, esse espinho na minha carne, Senhor? E Jesus calmamente falando com ele, calma Paulo, calma. Não fica reclamando. Você está sendo instrumento na terra daquilo que eu queria que tu fizesse sempre. Para que tu não te estribe na força do teu braço, eu coloquei esse espinhozinho. A minha graça te basta. Permanece em mim. Muitos que estão sofrendo, Deus manda falar essa noite. Ainda que não estejam em pecado, que muitas vezes o inimigo acusa, mas é necessário que Deus dê essa apertadinha para você entender que é justamente nessa convivência como corpo que você vai crescendo. Assim como aqueles cristãos do tempo de Atos dos Apóstolos, muitos novos cristãos chegaram junto aos apóstolos, que já eram conhecedores da palavra. E esses apóstolos os acolheram com amor, suprindo a necessidade básica daquelas pessoas que, vendo necessidade e vendo sinceridade, reconheceram que também eram igreja. Tinham tudo em comum. Alguns ainda frequentavam templos. Outros, no partir do pão, já ouviam a palavra nas casas. É o que está acontecendo hoje com o Evangelho, meus irmãos. Esse tempo de quarentena, esse tempo de distanciamento social é terminantemente proibido. Templos lotados. E o Evangelho puro e genuíno, prometido por Jesus, está sendo pregado. Deus está levantando pequeninos assim como eu, para que essa verdade seja levada até você, através de uma rede social, para que você se enxergue como igreja, para que você veja que no ato da caridade, no ato do ajudar o próximo, ainda que não possamos nos beijar, nos abraçar, devido a esse distanciamento social, você pode, no entanto, ajudar pessoas, mesmo distante. Uma palavra por telefone, uma cesta básica provavelmente para alguém que esteja precisando. Alguma coisa sempre você poderá fazer como corpo. E a história bíblica da humanidade, ela se resume em 4 etapas, ou seja, a primeira delas foi a criação, onde tudo começou. É nessa criação aonde Deus, criando o homem, não queria que apenas o homem ficasse em adoração. Ele não criou um religioso para ficar adorando o tempo inteiro, não. Vocês vão aprender a me amar no próximo. Eu vou botar uma mulher para você. Vocês serão uma só carne, constituirão família, mas não saiam da minha presença. Sejam um corpo, sejam igreja. Isto lá no princípio, irmãos, muito antes de Jesus vir à terra. Lá no começo do Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, Gênesis 1 e 2. Mas eles se distanciaram, pecaram. Não preciso falar para você o pecado de Adão e Eva, você conhece. Você pula para Gênesis capítulos 13 e 4, gera Caim e Abel, porque onde não tem Deus a família se dilacera. Entra a contenda, entra o desgosto, entra a calamidade. Perderam o foco da verticalidade do Deus que criou o homem para adoração. Quando nós nos enxergamos como igreja e buscamos Deus em primeiro lugar, a partir do momento que nós adotamos esse Deus e nos deixamos adotar como filhos, nós estabelecemos uma aliança da criatura com o Criador. E a partir de então você começa a desfrutar do mundo espiritual, do primeiro galardão que o homem recebe já aqui na terra, que é a salvação. Você começa a desfrutar de uma paz que excede o entendimento. É como se você estivesse assistindo a calamidade de fora. Como irmãos que essa semana mesmo diziam para mim, irmão Jairo, eu estou firmado em Deus. Se essa Covid me pegar, eu sei para onde é que eu vou. A mesma coisa que eu falo, irmãos. Eu estou me cuidando, eu estou evitando. Mas se Deus quiser me levar, eu só peço que o Espírito Consolador cuide daqueles que eu amo. Eu não quero partir agora. Mas o querer e o efetuar não é mais meu, é de Deus em mim. Quando você entra nessa dimensão espiritual, você entende que todo esse tempo e espaço chamado vida, essa temporalidade que meu pai já desfrutou, que meus avós também já desfrutaram, e foi como um sopro de vento, não estão mais aqui, já desfrutam lá em cima. Esta, eu e você também vamos desfrutar.
Portanto, Deus permitiu que através dessa pandemia nós nos mobilizássemos como igreja viva do Senhor e através de uma rede social levássemos essa verdade para você, que aí na sua casa, aí onde você está, você pode a partir de agora se tornar igreja de Cristo, sem carteirinha, sem barganha, sem cobrança de nada, tudo na graça, porque de graça Deus nos deu. Pela graça sois salvos. Não é mais um local, não é mais um lugar, é em espírito, é em verdade. E Deus começa a falar profundamente. Na criação eu chamei o homem para que o homem juntamente com a mulher tornassem-se família, não saísse da minha presença. Mas aí, irmãos, foi necessária a redenção, para que através da redenção Deus pudesse perdoar o pecado humano. Deus, ele é misericordioso demais. Tantas quantas vezes nós pecarmos, Deus está sempre pronto para nos perdoar. Tanto que Ele nos ensina através de Cristo que nós devemos perdoar não como a lei judaica, apenas 70 vezes, não, 70 vezes 7. Ou seja, sempre perdoando, suportando uns aos outros em amor, entendendo que a natureza humana é caída, que só em Cristo nós temos capacidade de sair dessa vida. Por isso que Ele mandou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele cresce não perecesse e tivesse vida eterna. Veio a criação, veio a redenção e não adiantou nada, irmãos. O homem continuou se corrompendo cada vez mais. Veio a queda, ele se corrompendo, mas aí vem a consumação, na qual estamos aguardando através do arrebatamento. A criação, a queda, a redenção e a consumação dos tempos, através da vinda do Cristo. E é nesse processo que a igreja vai andando, vai entendendo. Parece tudo loucura o que eu estou dizendo, mas quem está vivendo como igreja entende esse mistério, essa verdade. Não existe comunhão verdadeira se não estivermos alicerçados na palavra de Deus. Entenda isso. A verdade, aquela até que o nosso presidente recita, e conhecereis a verdade vos libertará, ela é apenas um texto na boca de um presidente, se aquilo não for uma verdade vivida. Ela pode ser apenas um texto até na boca de pregadores, mas não será a palavra de Deus manifestada se aquilo não for vivido. O texto ele só se torna palavra quando o verbo se encarna em ti e você vive aquilo na prática. Por isso, irmãos, que a partir do momento que você tem consciência, eu preciso de Deus, eu tenho que tomar essa consciência, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso esquecer esse discurso da religião, de que todos os caminhos levam a Deus, e que através da caridade eu posso encontrar salvação. O que importa é a caridade, o que importa é fazer o bem ao próximo. E você vai vivendo de mentira em mentira, querendo fechar os olhos para a verdade, que é a palavra de Deus. Um conjunto de dogmas que Jesus deixou claro na sua escritura, que não tem obviamente tempo para discorrê-las aqui, mas se você abrir o coração nessa noite, você vai entender o que o próprio Naum falou no capítulo 1 e 2, que Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso, Ele espera realmente reconciliação com a humanidade, mas tem que ter amor. Se você não colocar amor nesse coração, você não vai entender nada do que eu falei, você não vai entender no que você deve crer, você não vai entender qual é o propósito da tua vida, como satisfazer as tuas carências. Para você, um futebolzinho, um clube de motoqueiro, um clube de carro, clube de futebol, qualquer coisa, qualquer encontro, qualquer reunião vai satisfazer a tua vontade, quando na verdade só em Cristo podemos saciar essa necessidade. Por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 5 a 7, ele fala: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, que nele não há trevas, nenhum tipo de treva. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz, irmãos, é amor, mas também é justiça. A sua palavra é inerrante, a Escritura tem as suas contradições históricas, mas a palavra de Deus. Por isso que o próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 10 e 11, ele fala: nisto está o amor, a palavra dele. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus amou, também nós devemos amar uns aos outros. Entenda isso. Quem não ama não conhece a Deus. Aquele que diz que ama e não conhece a Deus, não ama, não está falando a verdade. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não, o que importa é fazer o bem, não quero me envolver com ninguém, esse negócio está me envolvendo com os crentes, fica cada um no seu canto. Eu já vou à igreja, eu sou igreja, então já que eu sou igreja, eu vou à igreja. E essa confusão religiosa não permita que você se torne corpo. E ao você não se tornar corpo, você não consegue estabelecer uma aliança com o teu Criador, não consegue estar em sintonia com o teu Criador, e você não consegue se relacionar com os teus irmãos, porque primeiro tem que passar por Ele, buscar Ele em primeiro lugar, e as demais relações são acrescentadas. Quando você começa a entender que se você não ama, se você não exerce essa comunhão, essa koinonia, esse koinos de ajudar o próximo,
Alguns até por traumas pesados. Não, já me incomodei demais com o irmão de igreja, irmão Jairo. Crente é tudo igual, é pepino, é problema. Deixa eu assim, deixa eu com os meus medos. Vou amar do meu jeito. Irmãos, não adianta você querer criar um evangelho. Vivam em paz uns com os outros. Levem os fardos uns dos outros. Perdoem-se mutuamente. Suportem-se uns aos outros. Ensinem o evangelho uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, exortem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, sejam hospitaleiros uns com os outros. Cada um use o dom que recebeu para servir os outros. Você sempre tem alguma coisa para dar, não pense que você é nada. Sejam humildes e você vai ver Deus te usar como tu jamais pensaste. Ah, mas irmão, agora eu estou fora do templo, não tenho mais um púlpito, como é que Deus vai me usar? Seja cristão, seja um seguidor de Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. E eu encerro essa ministração, que eu teria muito mais a falar essa noite, ainda através do nosso apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. O tanto que você se envolve com Deus o levará a se importar com o próximo. Quando você busca a Deus em oração, quando você começa a ler as Escrituras, a palavra vai começando a criar semente em você. Algo desperta, algo te inquieta em favor do próximo. Algo não deixa mais tu pensar e olhar apenas para o teu umbigo. Você começa a se preocupar com o umbigo do próximo. Não para ficar xeretando a vida do próximo, mas para saber qual a necessidade e até onde você pode ajudar o próximo. E além da família de sangue, você também terá uma família na fé. Os cristãos tinham tudo em comum, como aquele louvor católico que eu louvei essa noite. Repartiam seus bens com alegria. Não eram apenas bens materiais. Era uma palavra, era um abraço, era um carinho, era um apoio, era um ensinamento, era a ministração da verdade. Que essa palavra possa edificar a tua fé. Eu falo de todo o meu coração, meu irmão e minha irmã que me assistem neste momento da palavra. Para que através dessa ministração se instale no teu coração um divisor de águas na tua vida espiritual, para que a tua visão espiritual se abra e você consiga discernir o que é religião, o que foi apenas um encontro, uma montoeira de gente, da verdadeira koinonia, do verdadeiro corpo de Cristo, da verdadeira comunhão dos santos, daqueles que foram separados para viver na eternidade com o Senhor, como igreja. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia 13 de maio de 2020, na reunião do Cordão. Amemos a Deus nesse tempo de coronavírus, para que possamos ter uma experiência genuína com o Criador. Que a cura alcance aqueles que estão enfermos, que a salvação alcance aqueles que estão perdidos, que a alegria alcance aqueles que estão deprimidos, e que a fartura, que a prosperidade alcance aqueles cujos celeiros estão escassos. O Deus da nossa vida, o Deus que se chama Já, é o Deus que supre todas as nossas necessidades através de Jesus Cristo, como está lá em Filipenses 4,19. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Só Ele é a paz. Tua paz não vem de uma noite bem dormida, nem numa trégua de uma grande guerra. Não está no soldado que venceu uma batalha, valentemente lutando pela pátria, por sua terra. A paz não se encontra nos grandes valentes, nem nas riquezas deste mundo.
A paz não está nas diversões desta vida. Sem paz é viver errante, sem saída. Só Ele é a paz, só Ele é o amor, só Ele é a vida, só Ele é o Senhor, só Ele me sustenta, só Ele é minha luz, só Ele é meu Rei, Jesus. O teu próximo sem paz, sofrendo te perturba. O faminto sedento clamando por água e pão. Desabrigados pés descalços, sem agasalhos, sem teto, sem lar, dormindo no chão. Ninguém nesta vida tem paz sem o meu Deus. A paz não se encontra na terra, não se encontra no mar. Ela vem de um lugar bem distante da terra. A paz vem de Deus nas alturas celestiais. Só Ele é a paz, só Ele é o amor, só Ele é a vida, só Ele é o Senhor, só Ele me sustenta, só Ele é minha luz, só Ele é meu Rei, Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Meu Jesus, Até a próxima reunião. Jesus, Fiquem todos com Deus. meu Jesus, Que Ele abençoe a tua família. Jesus. Obrigada pela presença de todos. Graça e paz.